acalme o mar, disperse os ventos que nos ensurdecem. Olá! Estamos aqui novamente para meditarmos um pouquinho sobre o Evangelho do domingo. Este é o 5º domingo do tempo comum. O Evangelho será retirado de São Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Escutemos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo deste tempo comum. E Lucas nos apresenta um cenário de início, como no Evangelho do 3º domingo, do início do ministério de Jesus Cristo. Embora os evangelistas sinóticos procuram tratar desses temas, como o caso dessa pesca milagrosa, de maneira mais detalhada, Lucas fala dela de maneira bastante sucinta, fechando um pouco na pessoa de Simão Pedro. E o fato aí que acontece traz para nós alguns elementos essenciais para a nossa meditação deste domingo. Jesus estava lá, como nós já ouvimos, na beira do mar de Genezaré. Uma grande multidão estava à sua volta e ele sobe numa das barcas que era de Simão. Lá ele fala sobre o reino de Deus, apresentando aí seus ensinamentos para todos aqueles que estavam escutando, e no final
ele pede a Simão Pedro para ir para as águas mais profundas e pede para Simão, então, lançar as redes. Simão, já tendo trabalhado a noite toda, retruca, dizendo: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Tem então uma surpresa, faz uma grande pescaria, ao ponto de chamar para ajudar os amigos da segunda barca, para que viessem ao seu socorro, para que assim pudesse trazer a quantidade de peixe para a margem do mar. Mas o ponto essencial que eu gostaria daqui estar chamando a atenção, que Lucas quer que por meio desse evangelho nós meditemos, é que quando nós queremos fazer as coisas a partir do nosso próprio conhecimento, a partir das nossas próprias valores, a partir do nosso da síntese que fazemos da própria obra salvadora de Deus, as coisas tendem a não ser como deveria, tende a não acontecer segundo aquilo que Deus pensou ou planejou. Deus é o Deus da surpresa, Ele nos surpreende sempre. E por mais que nós pensamos que vamos caminhar por uma via, o Espírito Santo sopra como Ele quer. E Deus pode, nesta via, realizar coisas fantásticas que nós nem sequer estamos esperando, e tudo pode mudar da água para o vinho, e pode nos surpreender de maneira tão grandiosa, ao ponto de colocar em dúvida todos os nossos segmentos, todos os nossos valores, todas as nossas seguranças. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro era um pescador de renome, sabia como lidar com as marés, qual o momento que deveria pescar. Era um homem que tinha conhecimento dentro da sua profissão. Mas Jesus o surpreende, mandando ele lançar as redes numa hora indevida, num momento indevido, quando Pedro tinha a certeza que a maré não estava para peixe. E o que acontece? Ele pesca uma grande quantidade. O ponto-chave está na obediência à palavra de Deus. Não basta apenas ler ou conhecer esta palavra, é necessário praticá-la pela obediência. Pedro disse: Mestre, pescamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, vou jogar as redes. Pedro ali chama a nossa atenção a esta obediência sem demora, aquilo que o Senhor nos propõe. E é assim que deve ser a vida dos discípulos de Jesus. Ser obediente, dóceis à sua palavra, aos seus ensinamentos, para que, por meio do nosso testemunho, as maravilhas de Deus aconteçam e o seu projeto salvador vá se concretizando em favor de toda a humanidade. Esta obediência de Pedro foi tão bem apreciada por Jesus, que Jesus falou para ele: não temas, de hoje por diante tu serás pescador de homens. E convida Pedro para algo muito maior. Podemos olhar esta partezinha do Evangelho, este convite dele a Pedro a ser pescadores de homens, como sendo um momento paradisíaco, aonde Pedro é projetado
para uma obra muito maior, uma obra que vai atingir os céus. E a docilidade de Pedro ao chamado de Jesus faz com que Jesus o associe à grande obra da salvação, ao qual ele tinha sido enviado para realizar. Assim, também todos nós que fazemos parte do rebanho do Senhor, todos nós os batizados, nós que somos a igreja do século 21, a exemplo de Pedro, de Paulo e dos outros discípulos, também somos chamados pelo Senhor a fazer parte dessa pescaria de homens, a levar a boa nova do Evangelho, por meio do nosso testemunho cristão, fazendo com que todos conheçam a verdade de que em Jesus Cristo está a verdadeira salvação, a verdadeira vida. Pense nisso, medite sobre isso e convido de novo, neste ano de 2022, vamos ser mais firmes na nossa vivência cristã. Vamos trabalhar mais em prol da pregação do Evangelho. Vamos viver mais o nosso ser igreja. E, a exemplo de Pedro, ser também esse continuador da obra do Senhor através da nossa pregação, da nossa, diria eu, inserção do nome de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua palavra salvadora na nossa sociedade, no meio onde nós vivemos. Até uma próxima oportunidade e que Deus te abençoe. Tchau!